Capítulo 3. Convênios inconvenientes. Falar em milhões de reais é coisa de amador. Existe uma quantidade muito maior de dinheiro dando sopa em vários setores públicos, prontinho para ser colhido por quem chegar primeiro. Estamos falando de bilhões de reais. Sim, pode arregalar os olhos, espalhados por ministérios, governos estaduais e outros órgãos estatais. Muito dinheiro mesmo, e dá muito trabalho chegar a ele. Mas vale a pena. Para acessar os recursos que não chegam a nós por meio das emendas parlamentares, temos algumas cartas na manga. Uma dessas cartas, possivelmente o AS, é o uso que fazemos dos chamados convênios. Trata-se basicamente de destinar dinheiro público para entidades e prestadores de serviço. Em boa parte das vezes, esses destinatários nem existem. Nas outras, nunca recebem a totalidade dos recursos que lhes cabia. A abundância nos cofres públicos é tão grande que muitas vezes os recursos voltam para eles porque não se conseguiu gastar tudo. Isso acontece quando todos os projetos apresentados são ruins e nenhum é aprovado. Em outros casos, simplesmente não aparecem interessados em número suficiente para liquidar a quantia disponível. É meu papel, como deputado, ir atrás desse dinheiro. Nós, parlamentares, temos o dever de descobrir onde essa riqueza está. Assessoramos esses prefeitos, auxiliamos as entidades que estão conosco e vamos atrás do dinheiro, onde quer que ele esteja. Temos pessoas que nos ajudam. Conhecemos quem sabe fazer os projetos andarem com êxito em cada órgão. Sabemos quais são os caminhos. Conhecemos as facilidades. Ninguém consegue esse dinheiro sem abrir essas portas, sem saber as pessoas certas com quem tratar em cada órgão. Depois que o prefeito ou a entidade apresenta o projeto, nós acompanhamos seu andamento até que seja feita a transferência do dinheiro, por meio do convênio, para garantir que o montante seja entregue integralmente ao destinatário certo. Isso não é tarefa fácil, mas vale a pena. Afinal, quando tratamos de convênios, a taxa de retorno integral, desculpe-me se uso linguagem de gabinete, refiro-me aos casos em que desviamos toda a verba, é muito mais frequente do que nas emendas parlamentares. Ainda em comparação com as emendas, os convênios apresentam outras duas vantagens imbatíveis. A fiscalização é mais frouxa e o dinheiro flui numa quantidade muito maior. Para exemplificar como canalizamos essas verbas para nossas campanhas, vou contar um caso que aconteceu em Morro Verde, cidade da região sul do meu estado. Comecei a trabalhar com o Instituto Pé de Moleque, um projeto bem bonito que busca fazer com que as crianças se interessem pelo futebol e fiquem afastadas do crack, essa praga que já se espalhou até pelas áreas mais remotas. Quem toca a entidade na função de presidente é o José Dantas, mais conhecido como Zé Três Dedos. Zagueiro valente, ele começou a carreira no Morrense, de sua terra natal, onde fez fama como exímio cobrador de faltas. Transferido para o Botafogo, não teve sorte. Lá, nunca chegou a atuar. Uma lesão no joelho, provocada por uma entrada mais dura no segundo treino de que participou, acabou precocemente com sua carreira. O jeito foi voltar para Morro Verde como preparador físico de juvenis, o que culminou na ideia de montar uma instituição para a garotada carente. Para realizar esse projeto era necessário se envolver com política, com políticos como eu. Zé veio me procurar para ajudar o Pé de Moleque, que ainda não tinha saído do papel. Nos círculos que eu frequento, não é difícil encontrar dinheiro para esse tipo de iniciativa. Todo mundo acha lindo ajudar as crianças pobres e abre a caixa forte sem vacilar. Só que é muito difícil para o governo acompanhar o que foi feito com o dinheiro. Como saber se as crianças foram mesmo atendidas? Como verificar se realmente houve algum trabalho sério? Não há como. Então interpretamos que o objetivo do governo é mesmo distribuir o dinheiro entre seus aliados. Chamei o José e propus para ele o seguinte: você fica com 20% do dinheiro e eu com 80%. Mas como vamos prestar contas? E desde quando isso é problema? Pode deixar comigo, rapaz. Ele assentiu. Foi assim que repartimos os recursos. E tenho certeza de que nenhuma criança deixou de jogar pelada na rua por causa disso. Nem que seja com bola de meia como eu fazia na minha infância, disputando as partidas no chão de barro, todo sujo. Ninguém morre por causa disso. É muito comum ouvir falar de deputados que conseguiram o retorno de todo o dinheiro destinado ao convênio. Os recursos para cada uma dessas ações são relativamente pequenos.
Por isso e por falta de pessoal nos órgãos fiscalizadores, existe uma vista grossa generalizada para o uso efetivo da verba. Só que um deputado nunca está envolvido somente com um projeto, e na somatória ele sempre arrecada uma boa bolada, sem precisar, em grande parte dos casos, destinar um centavo a qualquer ação de interesse público. O parlamentar não tem com o que se preocupar. Ele dorme tranquilo com a cabeça no travesseiro de plumas de ganso porque a prestação de contas, haja ou não haja obra, aparece linda. Quem manuseia a papelada até se emociona, porque vem tudo muito bonito. A obra é dada como feita, concluída no prazo ou até antes dele. Nos relatórios apresentados, é possível ver até as fotos da escola construída. Ninguém vai saber que a imagem, obtida na internet, é de um prédio existente em Morangape. Tudo está lá. Se for um hospital, a quantidade de leitos disponíveis é relatada com precisão e os equipamentos do centro cirúrgico são descritos em minúcias. Não dá nem para culpar os órgãos responsáveis pela fiscalização que deixam passar esse tipo de fraude. Eles têm pouco a fazer, porque a prestação de contas é feita por profissionais. É claro que essa gente se mexe e até consegue fisgar um ou outro peixe pequeno, mas não dá para fiscalizar tudo. Como fiscalizar, com o aparato disponível hoje, a forma como se utiliza todo o orçamento da União? Já imaginou quantos bilhões de reais saem todos os anos dos cofres públicos? Cuidar de toda essa dinheirama é impossível, especialmente quando se trata de convênios pequenos, que atraem pouca atenção. Estamos falando de cifras irrisórias, coisa de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, que só são atraentes para nós porque atuamos em várias frentes simultâneas. E vá tentar verificar se o beneficiário realmente recebeu o dinheiro. Normalmente, esses convênios são feitos com entidades não governamentais, organizações que aparecem com fachada de fundações, institutos, associações que nós mesmos criamos. Criamos, mas passamos para o nome de outra pessoa, pois não podemos deixar rastros. Essas pessoas trabalham conosco, nem passa pela cabeça delas nos enfrentar. Elas sabem das consequências. Muitas vezes, o laranja não tem ideia sobre o que deveria ser a entidade que ele mesmo preside. Ele está ali também em busca de algum dinheirinho, mas não para executar algum projeto. Está lá para canalizar o recurso para nossas contas, nada mais. E prestar contas, o que é fundamental.